Bom, pessoal, a partir de agora vocês já estão sendo gravados. Eu gostaria de ver o rosto de vocês, para ver como que vocês estão depois de tanto tempo. Nós vamos começar agora com. Nós iremos começar a aula agora, e vocês já estão sendo gravados. E iremos começar a aula agora pedindo a Deus o Espírito Santo, pedindo a Deus a presença do seu Santo Espírito para que nós possamos ter uma boa aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos que esteja presente nesse momento, nesta aula, sobre cada aluno que está aqui. Pedimos ao Espírito Santo de Deus, junto com a Virgem Maria, a Imaculada do Espírito Santo, pedindo para que São Miguel Arcanjo e todos os anjos dos céus possam agora estar combatendo todas as nossas distrações, todas as nossas angústias, todos os nossos impedimentos para não aprender, para que os nossos anjos da guarda se coloquem agora em ordem de batalha, para que o mal seja vencido e o bem triunfe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco, ó Pai do céu, e Espírito Santo divino, vive para a vida eterna. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Tivemos e continuaremos aqui reunidos para essa aula de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, peraí, minha mãe está querendo entrar. O meu mouse também não está querendo funcionar direito. Então, hoje estamos numa batalha, meu mouse não está querendo funcionar direito, então tenho que mexer pelo cursor do notebook que eu não gosto, mas é assim que vai ser. E vamos agora recapitular a última aula. A última aula minha mãe deve ter dito sobre os sacramentos da iniciação, da qual primeiro, o que é sacramento? Os sacramentos são sinais visíveis da presença de Deus através da igreja. Então, Jesus Cristo, antes de subir ao céu, disse: Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos séculos. E como que Jesus Cristo se faz presente na nossa vida? É através da Igreja Católica, ok? Somente da Igreja Católica? Para nós, católicos, sim. Deus se faz presente também de várias formas, espiritualmente, no irmão, tá bom? Mas a principal presença de Deus neste mundo é através da sua Santa Igreja. E como Jesus nos comunica a sua bênção e a sua graça pela Igreja Católica, através dos 7 sacramentos. Que na aula passada vocês aprenderam sobre o batismo que nos tira do pecado original, que nos dá o tríplice monos, ou seja, nós pelo batismo nós se tornamos sacerdotes, profetas e reis. E também pelo batismo nós nos tornamos filhos, Deus nos adota, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. Porque pelo pecado de Adão e Eva perdemos a filiação e o batismo retorna a nossa filiação com Deus. Sacramento da confirmação. Quando no Brasil a gente recebe depois da Eucaristia, mas pela ordem correta, o sacramento da confirmação ele é administrado para os jovens
Ou seja, a partir dos 7 anos de idade, mas por prudência a igreja administra na adolescência. Por quê? Porque a partir dos 7 anos de idade que o jovem ele já tem racionalidade. Ele já entende o que está acontecendo. E ele vai dizer o seguinte: por esse sacramento da confirmação, eu confirmo o meu batismo. Porque quem me batizou foi a fé do meu pai e a fé da minha mãe. Agora eu já tenho razão, logo eu tenho fé também e eu quero confirmar esse sacramento e receber a unção do Espírito Santo que o bispo vai passar através do óleo e assim eu me torno uma pessoa de fé consciente e sendo assim de fé consciente, batizado pelo Espírito Santo, eu irei agora ser um missionário. E o sacramento da Eucaristia, que é para mim um dos sacramentos, é o meu sacramento predileto, que é quando eu posso não só falar com Deus, mas ter comunhão com Deus, porque eu irei receber seu corpo e sangue, alma e divindade. Eu sei que minha mãe falou de muitos detalhes, eu só estou aqui recapitulando. Como eu preparei uma apostila para vocês de já com os textos da semana passada e os textos das aulas de hoje, eu preparei um slide para que a gente possa trabalhar. Então eu vou replicar aqui na minha tela o slide que eu preparei para vocês, tá bom? Porque como são 4 sacramentos, imagina ter um texto só para cada sacramento, a gente vai ficar aqui até 8 da noite, tá bom? Então vamos lá, eu vou aqui tentar compartilhar para vocês, que meu computador me ajude. Vamos ver se aparece aqui. Pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre os sacramentos da iniciação da aula passada? Peraí que eu fiz errado. Peraí. Vocês conseguem me escutar, pessoal? Beleza. Tenta falar alguma coisa a vocês, para ver se eu consigo ouvir. Ah, eu não tô conseguindo ouvir vocês. Alguma coisa aconteceu aqui. Peraí, só um minuto. Peraí. Vou tentar resolver esse problema do áudio. Eu só tô tentando compartilhar minha tela com vocês. Não ter o mouse me dificulta muito aqui. Vocês estão vendo o Data Show? Que bonito. Agora eu vou tentar ver por que não consigo ouvir vocês. Hoje tá uma batalha, gente. Vocês podem estar rezando aí, porque tá acontecendo muita coisa no meu computador que não acontece normalmente. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui.
agora eu tô ouvindo vocês, espera aí. Então vamos começar. Nós estamos te ouvindo, Pedro. Vocês não estão me ouvindo, é isso? Ah, então beleza, consegui retornar o áudio. Então vamos lá, pessoal. Agora eu tô ouvindo. Se alguém fez uma pergunta, pode perguntar de novo. Tá sendo gravado. Tá bom. Aí, ó, recuperei o áudio, ou seja, vencemos o bom combate, né? Vamos começar a aula. Pessoal, nós estamos aqui para continuar. Agora que vocês já sabem quais são os sacramentos da iniciação, vamos agora falar sobre os sacramentos restantes, né? E o primeiro grupo de sacramentos que a gente vai falar agora são os dois sacramentos chamados de sacramentos da penitência. Então, o primeiro deles é o sacramento da confissão. Eu creio que todos nós aqui somos pecadores, certo? E por sermos pecadores, muitas vezes a gente fica pensando se Deus ele perdoa ou não os nossos pecados, né? Será que Deus ele perdoa os nossos pecados? Será que aquilo que eu fiz no meu passado, Deus vai me perdoar? Eu quero tranquilizar vocês que todo pecado, não importa qual pior que seja o seu pecado, o que você fez, tenha chance de ser perdoado. Porque Deus ele é amor, Deus ele é misericórdia, e nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, ele morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos ter a chance de se arrepender e ter a chance de pedir perdão dos nossos pecados e ser perdoado. Stephanie, você levantou a mão? Oi? Vamos lá. Suicídio. Vou falar uma coisa para vocês. O suicídio, ele atenta contra o 5º mandamento. O 5º mandamento diz: não matarás. Quando a pessoa se suicida, ela está se matando. O que a igreja diz é que a gente não pode já dizer que uma pessoa que suicida já está se condenada à perdição eterna. Porque nós não sabemos as condições mentais, intelectuais, das quais a pessoa cometeu esse pecado, né? Ou seja, muitas das vezes as pessoas que cometem suicídio, elas cometem por causa de uma doença chamada depressão. É diferente de uma pessoa que comete um suicídio por desespero ou porque às vezes a pessoa não tem depressão, mas ela não ama a sua vida, não reconhece o valor da sua vida e se mata, entendeu? Aí podemos dizer que pessoas que se mataram podem ter se salvado, estão no purgatório, por isso que nós devemos rezar por todos que morrem, e outras que não, porque se desesperaram, não confiaram em Deus. Então, e quem aí pode dizer esse sim, esse não, a gente não pode dizer isso. Somente Deus pode julgar o estado da alma da pessoa e se ela teve chance de se arrepender. Tem uma história de São João Maria Vianney, que o dia dele, inclusive, o dia do padre, foi sexta-feira, que ele é o padroeiro dos párocos, né? Estava uma senhora rezando, chorando em sua igreja. São João Maria Vianney foi até a esta senhora e perguntou: por que tu choras? Ela: é porque o meu marido se matou, então ele está no inferno, eu amava tanto ele. Aí, como ele era um santo que tinha um dom de clarividência e ciência, ele viu os últimos momentos da vida
do marido dela e viu como que foi. Ele se jogou numa ponte. Ele disse que antes de chegar no chão, naquelas frações de segundos, o homem se arrependeu. Tipo assim, ele se jogou, mas do caminho da ponte até o chão, ele se arrependeu. E o arrependimento dele foi sincero e Deus concedeu para ele o purgatório, que é... Então ele falou, olha, seu marido não se condenou, mas você vai ter que rezar muito, porque ele vai passar um bom tempo no purgatório. Vocês entenderam que é só Deus que sabe o estado de alma da pessoa no final, nos últimos momentos? Mas, se for no sentido estrito, suicídio é um pecado mortal. E quem morre em pecado mortal não herdará o reino dos céus. Ok, pessoal? Mas a gente pode, mas a gente não pode dizer se uma pessoa morreu em pecado mortal ou não. Tem uns casos que são manifestadamente que as pessoas morreram em pecado mortal. Por exemplo, Adolf Hitler, que se comete suicídio, ok? E ele matou milhões de pessoas, não se confessou, não se arrependeu. Parece que, olha as palavras, parece que morreu em pecado mortal. E que não está no céu. Mas eu não sou Deus para saber. Não sei se deu para entender, Stephanie. Ó, beleza, o joinha da Stephanie subindo. Então vamos lá. Sacramento da penitência e confissão. Por esse sacramento, recebemos o perdão de todos os pecados. Vocês estão vendo o slide que eu estou lendo? Então, para que você possa receber o perdão dos seus pecados, você tem que ter uma disposição. Qual é a disposição que você tem que ter? Você tem que estar arrependido daquilo que você fez. Gente, o que é o arrependimento? É eu me sentir triste e ficar chorando? Quer dizer que quem não chora e não fica triste não se arrependeu? Não. O arrependimento, não é um sentimento apenas, mas ele é um detestamento do pecado. Eu sei o que eu fiz é errado, se eu pudesse fazer, não faria de novo, e por isso eu estou arrependido. Às vezes você sabe que o pecado é ruim, que você não quer fazê-lo, mas às vezes você não sente, sabe, um remorso, aquele sentimento. Não, você sabe que é errado e que você não quer fazer mais. E isso se chama arrependimento. Você sabe que você ofendeu a Deus com o pecado, certo? E você não quer mais ofendê-lo. A gente vai ter uma aula, né, mãe? Que a gente vai falar sobre o que é o pecado e suas formas. Isso, a gente vai falar do pecado e suas formas. Mas lá na apostila, quem já estiver curioso, eu já coloquei um texto sobre os pecados. Sabia? Então vamos lá. Então, se você estiver anotando, a primeira disposição para se confessar é estar arrependido. Certo? Você reconhecer que o que você fez não é bom. E que desagradou o coração de Jesus. Porque Deus é amor. E o pecado é o quê? É um não amor. É o contrário de amor. Então, o pecado é sempre ir contra a essência de Deus, que é amor. Então, cada pecado nos afasta mais de Deus. Bom, mas como que eu sei que eu pequei? Bom, você vai fazer um exame de consciência. Na apostila também tem um exame de consciência. O exame de consciência, você vai olhar ali os 10 mandamentos que a gente já estudou. Os 10 mandamentos que a gente já estudou. Quais são os 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não falar do nome de Deus em vão. Certo? Não, guardar domingos e festas. Honrar o pai e a mãe. Não matar. Não pecar contra a castidade. Não roubar.
não levantar falso testemunho, não cobiçar as coisas do próximo e não cobiçar a mulher ou o homem do próximo. São os 10 mandamentos. E se eu fiz alguma dessas coisas, eu devo me confessar, porque todas elas são matérias de confissão. O que eu devo confessar na confissão? Coisas relacionadas aos 10 mandamentos, que chama-se de matéria grave. Certo? Beleza, eu fiz minha lista de pecados que eu cometi, me arrependi, certo? Então eu vou confessar todos os meus pecados mortais. O que são os pecados mortais? Aqueles pecados que eu sei que é pecado, estão lá nos 10 mandamentos, eu fiz porque eu quis, certo? Ninguém me obrigou a fazer, eu sabia que era errado fazer. Ah, mas eu não sabia que era errado, eu não fiz catequese. Ah, então não é um pecado mortal, é um pecado venial. Se eu morro em pecado mortal, não vou para o céu. Ok? Por quê? Porque o pecado mortal é a maior transgressão que a gente pode fazer contra Deus. Então, pessoal, antes de vocês ficarem desesperados, ai meu Deus, eu tenho pecado. Calma, calma. Nós iremos ver nas aulas sobre pecado o que são os pecados mortais, os pecados veniais. Mas eu não sei diferenciar pecado mortal de venial. Não tem problema, você confessa todos. E é uma graça muito grande. E quando na confissão nós devemos confessar todos os pecados mortais. Ou seja, todos os pecados contra os 10 mandamentos que eu fiz. E fazer penitência. Certo? É importante dizer que quando você vai confessar os pecados mortais, você deve confessar o pecado em si e quantas vezes você o fez, se você se lembra. Então, por exemplo, padre, eu assisti pornografia na internet. Quantas vezes? Umas 3 vezes. Entendeu? Se eu não lembro, poucas vezes. Se foi muito, perdi a conta, muitas vezes. Mas tem que falar a quantidade. Mas tem agravantes. Por exemplo, padre, eu vi pornografia na internet de, sei lá, pedofilia. É mais grave, entendeu? Do que a pornografia, vamos dizer, cujo, entre aspas, tradicional. Padre, eu traí a minha esposa. Quantas vezes? 3 vezes. Padre, mas eu traí a minha esposa com outro homem, entendeu? Aí você já tem um agravante, porque você traiu a sua esposa com um cara, com um homem, entendeu? Ou seja, sodomia. Vocês estão entendendo? Então, se tiver um agravante, vocês devem confessar também. Ok? Vamos lá. E fazer penitência, porque o padre, após a confissão, ele vai te passar uma penitência, ou seja, algo para você tentar reparar esse pecado. Pode ser penitências leves, tem padre que fala, reza um Pai Nosso e uma Ave Maria. Ou pode ser penitências pesadas, se o padre falar para você peregrinar até a Aparecida do Norte, em jejum, é isso que você tem que fazer, os pecados vão ser perdoados, mas para você evitar o purgatório, você deve fazer a penitência. Porque o que é o purgatório? O purgatório é um lugar para a gente fazer as penitências que a gente não fez aqui neste mundo. Gente, vai por mim, é melhor fazer as penitências desse mundo do que no purgatório. Tá bom? Depois a gente vai explicar o porquê nas aulas sobre os novíssimos, sobre o céu, o inferno e o purgatório. Pessoal, quem pode dar o perdão dos pecados? É o Felipe? É a Sônia? Não, é somente o sacerdote. Quem são os sacerdotes? Ou o padre, ou o bispo. Gente, eles podem conceder em nome de Jesus Cristo e da igreja o perdão dos pecados, somente eles. Então, eu vou mudar a imagem aqui, para a gente ver como que é essa relação entre Jesus Cristo
e o sacramento da penitência, para a gente poder ver e já passar para o próximo tema. Vamos lá que está uma batalha espiritual aqui, que meu computador está uma lesma. Mas já está aparecendo aí, né, gente? Espera, isso, aqui, ó. Pessoal, assim foi ordenada por Cristo. Assim diz o Evangelho de João 21, 23. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Tendo dito essas palavras, soprou-lhe sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes o pecado, serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Porque muitas pessoas falam: Felipe, por que que eu tenho que me confessar com o padre? Porque eu posso me confessar diretamente por Deus? Porque é somente Deus que perdoa os pecados, certo? Certo, é somente Deus que perdoa os pecados. Mas, como diz a imagem, vocês estão vendo aí a imagem? Jesus Cristo, o sacerdote e o penitente. O penitente conta seus pecados ao sacerdote, mas quando você está se confessando, não é ao sacerdote apenas que você está se confessando. O sacerdote, o sacramento da ordem que a gente vai ver daqui a pouco, ele é a pessoa de Cristo. Me prova que ele é a pessoa de Cristo. Então, é a passagem que a gente viu de João aqui ao lado. Jesus Cristo soprou sobre os apóstolos, enviando para eles o Espírito Santo e dizendo: aquele a quem perdoar os pecados serão perdoados, a quem os retiverem serão retidos. Ou seja, Deus, ele dá para a igreja, através dos apóstolos, o poder que é só dele, de serem ministros dos perdões dos pecados. Então somente um padre e um bispo da Igreja Católica pode perdoar os pecados em nome de Deus. Quem perdoa os pecados? É o padre? Não, é Jesus. Mas Jesus quer se usar do sacerdote. E ele usa. Alguma dúvida, pessoal? Mas as pessoas falam: mas por que tem que ser um sacerdote? Ele é homem, ele é pecador que nem eu. Sim, o padre ele também tem que se confessar, sabia? Ele tem que procurar outro padre e se confessar. Mas o padre, ele não pode: olha, eu sou padre, eu me perdoo em nome de Jesus. Não. O padre, ele só pode dar perdão para outra pessoa, mas ele não pode se perdoar. Então ele tem que procurar outro sacerdote. Certo? O padre, ele é uma pessoa humana, pecadora, e se confessa também. Mas enquanto ele está exercendo o sacerdócio, ele é persona Christi, ele é pessoa de Cristo. Então, é esse meio que Jesus encontrou para quê? Para a salvação da humanidade. Ok? Pessoal, se eu não tiver nenhum padre por perto e eu tiver em risco de morte e eu estou em pecado mortal, e agora, Felipe, eu vou morrer em pecado mortal porque não tem padre para me perdoar? Não tem problema. Se você não tem padre perto de você e você está morrendo, está em uma situação iminentemente de morte, você vai fazer algo que se chama contrição perfeita. O que é contrição perfeita? Você vai pedir a Deus o perdão de todos os seus pecados, de todo o seu coração. E Deus, ele vai te perdoar. Mas se você sair viva da situação, por exemplo, o avião está caindo, você faz a contrição perfeita. Só que aí o piloto consegue pousar. A primeira coisa que você tem que fazer é procurar o sacerdote e se confessar. Alguma dúvida, pessoal? Beleza. Pode passar para o próximo sacramento, então? Também faz parte, aqui, esse sacramento aqui também, ele faz parte dos sacramentos de penitência. É uma dupla, né? Os sacramentos da iniciação são um trio e os da penitência são uma dupla. O segundo sacramento é o sacramento da unção dos enfermos.
certo? Por estes sacramentos, os doentes são atendidos e ungidos, a fim de seus pecados serem perdoados, garantindo assim a cura do corpo e da alma. Entretanto, se a vontade de Deus for para que o doente encontre a morte corporal, garante-se que a alma esteja em graça no seu último momento de vida. Quem ministra esse sacramento? Somente o sacerdote, que é o padre ou bispo. Vamos esmiuçar um pouco? Lembrando que informações, catecismo, citação de concílio da igreja, citação dos santos, links, bibliografias, está tudo na apostila, tá bom? Para que vocês possam estar pesquisando mais a fundo. A apostila, eu já vou falar uma coisa, ela não tá aquela... Eu fiz ela às pressas aqui agora. Depois eu vou dar uma arrumada nela, mas eu já vou disponibilizar para vocês meio daquele jeito meio cru mesmo, dá para entender. Mas depois, quando tiver um tempo, eu vou fazer ela numa versão com imagens mais bonitinho. Eu acho que a próxima turma de Crisma vai receber um material melhor que a de vocês. É assim como vocês estão recebendo um material melhor do que a do ano passado, porque assim a gente vai sempre evoluindo. Mas voltando aqui pro tema, né, mãe? Que a gente sempre vai evoluindo aos poucos. Hoje vocês estão tendo aula com data show. Isso é, poxa, nossa, que chique, né? Acho que eu vou começar a aderir, né? Que dá um trabalho fazer isso aqui também. Mas voltando, né, gente? O sacramento da unção dos enfermos, basicamente ele diz o seguinte: esse sacramento é para os doentes, tá bom? A gente que está em pleno vigor da saúde, nós não recebemos esse sacramento. É para os doentes, principalmente os doentes acamados. Aqueles que não podem, eles têm uma doença que impossibilita eles de ter uma vida social. Ou, se não for acamados, por exemplo, pessoas com câncer, não importando o estágio do câncer, né? Enfermos ou pessoas que irão passar por cirurgia também podem receber a unção dos enfermos. Mulheres grávidas antes do parto podem receber a unção dos enfermos. A Frida, ela já recebeu a unção dos enfermos antes do parto. E isso foi interessante porque eu ainda não recebi a unção dos enfermos, porque, graças a Deus, né? Mas quando precisar, eu sei que a igreja ela tem um atendimento para mim. O que é a unção dos enfermos? O doente, vamos focar no exemplo do doente, o acamado. Quando ele recebe a unção dos enfermos, ele é ungido com o óleo dos enfermos. Sempre o óleo na Bíblia é a unção do Espírito Santo, tá, gente? O óleo representa o derramamento do Espírito Santo, sempre, tá? E com a marca do óleo e as orações do padre, todos os pecados veniais ou mortais do enfermo são perdoados. Se esse estiver em coma, os pecados, e ele manifestar antes de entrar em coma a vontade de receber a unção dos enfermos, por exemplo, como no caso da minha avó. A minha avó, ela queria ver um padre antes de falecer. Ela queria ver um padre. Só que foi bem naquela época chata da Covid, estava ruim de entrar padre, né, lá. E quando o padre conseguiu entrar, ela já estava em coma, né, mãe? Ela já estava entubada. Então, o padre foi lá, administrou a unção dos enfermos para ela, ela teve a vontade, ou seja, a minha avó morreu em graça. Porque a unção dos enfermos, mesmo que a pessoa não esteja acordada para dizer os pecados, se ela tinha a vontade de receber o sacerdote, ela tinha a disposição para recebê-lo. Então, minha avó... Mas o que conforta o nosso coração é que minha avó morreu em graça e a gente até hoje reza pela alma dela, né? Para que, se ela for para o purgatório, ela possa estar lucrando o céu, né? As indulgências que a gente oferece por ela. Mas mesmo as indulgências que a gente oferece, a gente não sabe se a gente conseguiu o valor plenário dela, né? Então por isso a gente vai continuando, né? Vai continuando.
Então. E outra coisa, pessoal, falando sobre a sacramentação dos enfermos, falando um pouco sobre legislação. É um direito seu e ninguém, nem os seus familiares, se você deixar isso bem expresso, vai ser internado. Como que católico é internado, gente? Eu quero um padre. A enfermeira veio dar bom dia, cadê o padre? Boa noite, cadê o padre? Quero o padre, é meu direito constitucional. Fala para sua família. É seu direito, pela Constituição do Brasil, ter assistência religiosa no hospital. É seu direito, entendeu? E ninguém pode tirar. Ninguém. Agora, voltando aqui. Mas é só para quem está morrendo, Felipe, que serve os seus enfermos? Não. Por exemplo, minha irmã, ela sofreu um acidente de carro, né? Faz um tempo, né? Ela ficou acamada, a Juliana, né? E ela recebeu a unção dos enfermos. E a unção dos enfermos ajudou, né, ela a se recuperar melhor. Ou seja, a unção dos enfermos, ela garante a saúde da alma, porque perdoa os pecados, e do corpo. Então, ou seja, a unção dos enfermos, ela também serve para você se recuperar, você se curar. Essa a unção dos enfermos, ela serve para você ter a saúde da alma e do corpo. Assim como aquele paralítico que no Evangelho eles abriram o teto lá, né? E baixaram o paralítico. E Jesus olha para ele e a primeira coisa que Jesus diz não é levanta e anda. A primeira coisa que Jesus diz é os seus pecados estão perdoados. Né? Ou seja, Jesus ele sempre vai pelo que é mais essencial. O que é o essencial? Não é que você seja cheio de saúde, é que sua alma esteja em graça. Porque esse corpo cheio de saúde vai apodrecer no túmulo, mas a alma que está em pecado mortal, ela vai apodrecer no inferno para sempre. Então é preciso que a nossa alma esteja em estado de graça para que a gente possa viver a vida plena com o nosso Senhor lá no céu. Mas meu corpo está cheio de câncer, tá com, sei lá, o seu corpo vai perecer, o que importa é a sua alma. Mas, como a alma ela move o corpo, muitas vezes a alma curada somatiza no corpo e cura o corpo também. Então Jesus ele disse, depois, levanta e anda. Então primeiro Jesus perdoa os pecados, depois Jesus fala, levanta e anda. Então, a unção dos enfermos, ela perdoa os pecados. Se o enfermo estiver consciente, ela é feita junto com a confissão. Então, o doente consciente faz a confissão, logo após recebe a unção dos enfermos. Se está inconsciente, recebe só a unção dos enfermos. Se acordar, tem que se confessar assim que possível. Né? Alguma dúvida, pessoal? Então vamos ver aqui um pouco sobre a Bíblia e a unção dos enfermos. Tudo isso, pessoal, não é a Igreja Católica que inventou, tá? E tudo isso aqui é graça de Deus. Vocês vê, é graça de Deus através da Escritura. Foi Jesus que instituiu, né? Foi os apóstolos que assim entenderam e assim transmitiram para nós até hoje. A Igreja Católica, quem é a fonte dos 7 sacramentos? É Jesus. A Igreja Católica, ela é fundada por Jesus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, através de Pedro, que foi um apóstolo, e trouxe e transmitiu a fé de geração em geração até a nós. Então, a Igreja Católica obedece aquilo que é a fé dos apóstolos. E a fé dos apóstolos é aqueles que viram nosso Senhor Jesus Cristo. E vendo nosso Senhor Jesus Cristo, eles transmitem tudo aquilo que eles ouviram e viram. A fé dos apóstolos, ela é mais importante. A tradição da igreja, ela é tão importante ou mais importante que a Sagrada Escritura, porque diz a palavra de Deus que
Muitas coisas não puderam ser escritas nesses livros, né, acho que é o Evangelho de João, porque não caberia, certo? Os apóstolos, eles viram tudo que Jesus Cristo falou e ouviu. Então, tudo aquilo que não está expresso nas Sagradas Escrituras, os apóstolos viram, escutaram e transmitiram. Isso é o que? É a tradição da igreja. É quando a fé é transmitida não só pelas Escrituras, mas também pelas palavras dos apóstolos, que é transmitida de geração em geração até a gente. Isso é bonito pra caramba, né? Os apóstolos viram tudo aquilo que não está escrito na Bíblia e passaram para nós. E assim diz a Sagrada Escritura. Olha ali a imagem, gente. Vocês estão vendo ali o doente no leito, as pessoas rezando, mas ali está o sacerdote, que no caso é um bispo, administrando para ele a unção dos enfermos. Alguém dentre vós está sofrendo? Recorra à oração. Alguém dentre vós está alegre? Entoe hinos. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja, ou seja, os padres, para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo no nome do Senhor. A oração feita da fé salvará. Assim diz a Epístola de Tiago 5, 13 a 15. Tem doente entre vós? Chama o sacerdote da igreja para administrar a unção dos enfermos. Né? Alguma dúvida? Está claro as informações, pessoal? Isso. Mas o enfermo tem que ter... Por exemplo, como que você sabe que o enfermo quer receber a unção dos enfermos? Ele sempre foi católico, sempre foi à missa, é uma pessoa de fé, piedosa. Sei lá, teve um ataque cardíaco e ficou em coma. Ela não pediu para o médico nem para ninguém a unção dos enfermos, mas a vida dela já diz que ela é católica. Muitos católicos, eles botam em suas carteiras um papelzinho dizendo: sou católico apostólico romano. Caso aconteça alguma coisa, eu peço o meu direito de ter um padre. Ou quando a pessoa, por exemplo, ela viveu a vida toda no pecado, não era muita igreja, mas, poxa, eu estou doente, quero um padre. Eu quero rever aqui nesse último momento da minha vida, quero rever minhas escolhas. Aí chama um padre, pelo amor de Deus. Aí ela ficou em coma depois disso, aí veio o padre, mas ela desejou ter um padre, entendeu? Bom, pessoal, outra coisa também que é importante, não deixe... tem o sacramento da unção dos enfermos, então eu vou deixar para me arrepender ali quando estiver morrendo, né? Vai dar tempo, né? Vai dar tempo, será? Eu encontro alguns problemas em pessoas que pensam assim. Qual o primeiro problema das pessoas que pensam assim? O primeiro problema das pessoas que pensam assim é que quem disse que você vai saber qual hora que você vai morrer? Silêncio mortal. E se Deus te chamar daqui a 5 minutos? E se Deus te chamar amanhã? E se for... Eu vi um vídeo que o cara tava assim no trânsito, foi lá, acho que na China que aconteceu, ou algum país ali da Ásia, ele tava assim, o carro da frente estava filmando, o carro que estava à frente, né, os carros sem câmera na frente, o carro que estava na frente, estava ali no trânsito, chovendo, de repente desmoronou uma pedra e esmagou o carro. E todo mundo que estava dentro dele morreu, 4 pessoas. Foi instantâneo, ninguém percebeu, ninguém viu, não deu tempo para se arrepender, não deu tempo de nada. Morte instantânea. Agora eu pergunto para vocês, e se vocês estão em pecado mortal? Sei lá, caiu um meteoro em você, um raio, e você morre na hora. E agora? Você vai
E agora? O que você vai falar diante de Deus? Sendo que Deus falou, olha, Felipe deu catequese para você, você foi lá na missa da Boa Morte, você foi na missa na sua paróquia, o padre falou para você se arrepender. Você, não, vou deixar para o último momento. E o último momento chegou, filho. Você não se arrependeu. Jesus Cristo vai olhar para mim ou para você e vai falar, afastai-vos de mim. Nossa, eu temo assim, nossa, imagina chegar diante de Deus e Deus falar, afastai-vos de mim, maldito. Porque suas obras são das trevas. Isso está escrito no Evangelho, gente. Eu quero estar do lado que Deus, eu quero estar do grupo que Deus vai falar, vinde benditos do meu Pai. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Eu fui nu e me vestistes. Estava preso e fosse me visitar. Era estrangeiro e me acolheu. Sabe, gente, essas aulas de Cristo têm essas reflexões, porque não é só doutrina, não é só letra. É a nossa vida, gente. Gente, pelo amor de Deus, se você está em pecado mortal, arrependa-se não hoje, não amanhã. Arrependa-se agora. E vá buscar o sacerdote. Vocês que estão se preparando. Ou seja, Santuário São Judas Tadeu, do lado do metrô São Judas. Confissão de domingo a domingo. Domingo a domingo. Das 8 da manhã às 8 da noite, sem parar. Ah, porque não tem, na cidade de São Paulo não tem desculpa não. Na minha paróquia aqui, todas as sextas-feiras, das 2 às 6 da tarde. Na paróquia perto da sua casa, com certeza tem horário. E se você chegar diante de um padre e falar, padre, me confessa, ele não pode negar, senão ele fica em pecado mortal. A não ser que ele tenha uma necessidade mais urgente. Se você falar, padre, me confessa que eu estou em pecado mortal, ele vai ter que te confessar. Fala, Stephanie. Ou seja, eu não sei porque ele pediu para ser ordenado padre, né? Se ele não quer perdoar o pecado. Oi. Pode falar. Mas sabe, tem muito padre. Agora, gente, eu vou dar uma advertência para vocês. Primeira advertência. Porque eu vou falar dos outros sacramentos que a gente trocar de fala, tá? Primeira advertência. Tem padres que perderam a fé. É triste falar isso? Tem padres que iam ver essa catequese e falar que eu estou sendo radical. Ia falar que eu estou sendo um medieval das trevas. Mas é só ler o Catecismo Amarelo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer tudo isso que eu estou falando. Tá? Lá na apostila até as citações do Catecismo da Igreja Católica, dos concílios da Igreja. Primeiro, rezem pelos sacerdotes. Porque os sacerdotes são os mais tentados pelo demônio. No inferno, os sacerdotes têm os piores castigos. Porque é uma forma de o demônio zombar de Deus. Conseguir levar um padre para o inferno. E também porque, muito por causa da teologia da libertação, tem muitos padres que acham que o único pecado é não amar o próximo, mas se você não matou, não roubou. Ah, eu não matei, não roubei, não tenho pecado. Claro que tem. É 10 mandamentos, não é só 2 mandamentos. Rian.
Certo. A unção dos enfermos. Não entendi. Tipo assim, se ela já está induzindo que ela quer um padre para se perdoar os pecados, não entendi. Olha, vamos dizer assim, em situações normais, tipo, você se confessa frequentemente, certo? Frequentemente. Uma pessoa que está afastada de Deus e pede no final da sua vida um padre para se confessar, a gente deve ter isso como a graça de Deus. Porque ela está vendo que não vai escapar daquele momento. Talvez ela vai morrer. Mas vamos dizer que ela recebe a unção dos enfermos e não morra. Ela em coma recebe a unção dos enfermos e não morra. Porque se ela estiver acordada, ela vai ter que se confessar. Né? Mas se ela estiver em coma, vamos lá, e a unção dos enfermos tem efeito e ela volte. Ela vai ter que agora viver uma vida de fé. Se não, entendeu? Senão ela vai voltar para o mesmo estado. E pode ser que ela não tenha a mesma oportunidade da próxima vez que ela for precisar do padre, entendeu? Ou seja, o sacramento, ele também coloca em nós a graça de desejar continuar na graça. É a mesma coisa de vamos dizer que um preso que foi condenado por um crime muito grave seja perdoado da sua pena. Ele tem duas opções. Caramba, escapei, hein? Ufa, eu vou agora viver uma vida certinha porque eu nunca mais quero passar por isso. Ou, tô perdoado, os caras é besta mesmo, eu vou continuar fazendo tudo que eu quero, pá. Aí da segunda vez pode ser que não tenha chances, entendeu? E sempre tem aquela frase, agora não é doutrina da igreja. É a frase da vovó, com Deus não se brinca. Né? Que é uma frase muito correta, com Deus não se brinca. Deus é justo, Deus é misericordioso, só que Ele é justo. Tá? Pessoal, mais alguma dúvida para a gente passar para a próxima sala? Eu posso atender até 4 minutos de dúvidas antes de acabar a sessão. Estamos no tempo correto, certinho. Vai dar tempo, tranquilo. Então vamos trocar de sala, pessoal. Oi. Olha, essa pergunta é difícil. Vamos dizer, a pessoa não batizada, em perigo de morte, se ela recebeu o batismo consciente e não tem, ela já está com todos os pecados perdoados ali, né? Vamos aprofundar. A pessoa consciente, mas ela está em período de morte, ela pode pedir para qualquer pessoa, não precisa ser padre, qualquer pessoa batizar ela. Né? Ela não pode. Isso, mas se tiver um padre, o padre ele vai fazer o que diz o manual do sacramento dele. Ele vai batizar ela, vai dar a comunhão para ela
e vai dar unção dos enfermos para ela. Tá bom? Agora, se ela ficar em coma, vamos dizer, ela tá lá muito mal, ela não tem batismo, mas ela desejou ver um padre, ela pode pedir pro enfermeiro do hospital batizar ela, tá? Enquanto o padre não chega. Mas vamos dizer que não deu tempo de batizar, ela ficou em coma, mas desejou o desejo de ser batizado. O padre, aí eu não vou saber te dizer ou não, que é muito específico isso, né? Muito específico. Se o padre pode batizar ela em coma porque ela desejou ser batizada. Eu acho que sim. Então eu acho que sim. Mas aí a gente já está entrando no campo da especulação e não é bom ficar especulando isso muito porque a gente fica doido. Mas é interessante para os teólogos aí que querem ser teólogos, estudar teologia sacramental, né? É isso que o pessoal faz na faculdade. E nesse caso? E nesse caso? Gente, a catequese é um ensino mais geral, tá? Pessoal, vamos saindo aqui e vamos trocar de sala, ok? Até a próxima sala. Para vocês que estão acompanhando a gente pelo YouTube, algumas perguntas foram feitas. Se não, o Rian perguntou se, olha, e se a pessoa pede o padre, só que ela está com a intenção só de depois continuar pecando? Se for esse o caso, o sacramento dela é tudo, né? Porque ela já está. Porque para você receber o perdão dos pecados, a gente viu que você tem que ter uma disposição de não querer pecar mais, né? De se arrepender, fazer penitência e se emendar, certo? Agora, se ela pediu a unção dos enfermos de verdade, os pecados dela serão perdoados, né? Com a graça de Deus. Minha mãe perguntou, por exemplo, se uma pessoa que não é batizada, ela pode receber a unção dos enfermos? Bom, a primeira coisa que o padre vai fazer com esse enfermo é batizá-lo se ele estiver consciente. Se não estiver consciente, o padre eu acho, tá? Aqui eu já estou no achismo, então vocês pesquisem por fontes mais concretas, que o padre ele vai avaliar se a pessoa tinha o desejo ou não de ser católica antes de entrar em coma e batizá-lo e dar a unção dos enfermos também. Mas aí é doutrina da igreja que o Felipe está falando, não. Aqui eu estou especulando, tá? Agora eu vou continuar colocando o link aqui da parte 2, tá bom? E vamos voltar para a nossa aula, que está muito boa. Eu espero que vocês aí de casa estejam gostando. Peço perdão pelos problemas técnicos, porque não tenho muitos recursos, né? Isso aqui é 100% sem financiamento zero. Zero financiamento. Então, queridos alunos, estamos aqui de volta para a continuação da nossa aula. Eu espero que vocês estejam aprendendo bastante, espero que vocês estejam gostando. É muito importante nós sermos esclarecidos da igreja, da nossa fé, da nossa igreja. Um católico ignorante diz, é um futuro protestante, né? Quantas pessoas, né, falaram, olha, eu era católico, mas agora eu encontrei Jesus, né? Agora eu sou protestante, eu sou evangélico. Mas aí você vai ver a pessoa não fez catequese, que se fez a catequese foi uma catequese bem deficiente, né? Então, a gente tem que rezar, né, pelas pessoas. Então vamos lá. Eu vou aqui compartilhar a tela de novo para a gente dar continuidade ao nosso estudo.
Vamos lá. Tendo muita paciência com esse computadorzinho. Gente, se alguém quiser me presentear com um MacBook aí, é o mais baratinho, tá? MacBook. Eu tô aceitando. Tô brincando, gente. Tô brincando. Vamos lá, todos aqui, falta só minha mãe, mas vamos lá. Pessoal, agora a gente vai falar de outro grupo de sacramentos. Vocês estão me ouvindo? Tranquilo? Vou fazer um teste. Alguém fala alguma coisa só para eu ouvir? Ah, a paz de Cristo. Então vamos lá. Pessoal, então vamos... Os sacramentos de estados de vida. Uma reflexão. Somos todos nós chamados à santidade. Qual é a nossa vocação do mundo? Ser santo. O que é ser santo? Viver a lei de Deus e não só viver a lei de Deus. Porque viver os 10 mandamentos é sair da estaca zero. Sair do pecado mortal e viver a vida dos 10 mandamentos é o mínimo. Ser santo é quando a gente vai além da lei e vai para o amor a Deus. A gente ama Deus, a gente deseja o céu, a gente vai se converter a Deus não porque a gente tem medo de ir para o inferno, mas é porque a gente ama a Deus pelo aquilo que Ele é, pelo aquilo que Ele, não só pelo aquilo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Porque Deus é bom, Deus é amor, Deus é santo, Ele merece ser amado. Só que Deus, Ele tem uma missão neste mundo, que é trazer seus filhos para Ele. Vamos ver quem está ganhando por enquanto a batalha. Existem no mundo 8 bilhões de habitantes. Desses 8 bilhões de habitantes, apenas 1,5 bilhão são de católicos apostólicos romanos, católicos. E outros, vamos dizer, de cristãos, não importa a denominação, você tem os 2,2 bilhões de pessoas no mundo que são cristãos, tá? Juntando católicos e protestantes, 2,5 bilhões no máximo. E os outros 5,5 bilhões de habitantes? Budistas, muçulmanos. Os muçulmanos têm muito, é a religião que mais cresce no mundo. Os budistas lá na Ásia, né, na China, os confucionistas, a Ásia, ou seja, o mundo é um território onde ainda precisa Cristo ser muito anunciado. Na Terra Santa, que é a terra onde Jesus viveu, os cristãos são uma minoria de 10%. Né? Ou seja, pessoal, até a terra onde Jesus pisou e evangelizou é uma terra que é uma terra dos gentios, né, como diz, né, o apóstolo, de pessoas que ainda precisam conhecer e ver Jesus. E na África, então, sabe no continente que a igreja mais cresce no mundo? É a África, né? Porque eu estava vendo o vídeo do padre Leonardo Wagner, um padre brasileiro que foi em missão. Ele celebrou uma missa e fundou uma igreja num lugar no Mali onde nenhum padre na história da humanidade chegou, onde as pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Ele criou a primeira comunidade cristã lá. Eu falei, né? Ou seja, a igreja precisa estar no mundo. E a igreja está no mundo através de 2 modos: pelos ordenados e pelos leigos, né? Então vamos falar agora do sacramento da ordem. O sacramento da ordem, eu vou ler. Por este sacramento, os homens recebem a graça do sacerdócio, recebido pelo bispo que possui a sucessão apostólica, e pela unção do Espírito Santo, muda-se a alma do que ali está sendo ordenado, concedendo-lhe uma alma sacerdotal. O sacramento da ordem é administrado em 3 etapas. Primeiro, o diaconato. Segundo, o sacerdócio presbiteriano, que é os padres. E terceiro, o bispo.
Quem pode ordenar um homem padre? Apenas, somente o bispo. Padre não ordena padre. Padre não ordena diácono, mas bispo ordena padre e bispo ordena diácono. Vamos entender o que são cada um deles. O sacramento da ordem, ele é administrado aos homens. Felipe, então quer dizer que não tem padra? Não tem mulher padre? Não, não tem mulher padre. E na Igreja Católica nunca haverá. Por quê? Porque o sacramento da ordem é uma configuração a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele é o quê? É homem. O sacramento da ordem, ele é administrado para os homens, porque os homens devem ser a imitação de Cristo. Felipe, por que o padre é solteiro? Porque o padre não casa? Porque Cristo também não casou. Mas imaginem só que problema seria para o padre ouvir os pecados do povo todo, celebrar a missa de segunda a domingo e ainda chegar em casa e dar conta de uma família. Eu que tenho um filho, trabalho normal, quase não estou conseguindo. Imagina, domingo a domingo, com o povo, os pecados do povo, fazendo enterro, fazendo missa, atendendo confissão. Imagina então como que isso seria difícil para um padre manter uma família e uma paróquia. Na história da igreja já houve padres casados? Não. Existiam homens casados que se tornavam padres. A partir do momento que você recebe o sacramento da ordem, você não pode casar. Ok? Mas no começo da igreja, até o primeiro Papa Pedro, ele era um homem que tinha uma esposa. Ele era casado. E por que com o tempo a igreja adotou o celibato para os sacerdotes? Porque estava sendo difícil o padre manter a rotina, o dia a dia, né, de ser padre e ser pai de família, essas coisas, esposo. E também porque muitos padres, muitos filhos de padres, né, eles começavam a querer como herança os bens que são da igreja. Certo? Então a igreja, para acabar com isso, padre é solteiro. Então quem quer casar, case, seja santo no casamento, como a gente vai ver daqui a pouco. E quem quer ser de Deus ordenado, padre, que seja solteiro. É por isso que os padres, eles têm mais disponibilidade de ir anunciar o Evangelho de Cristo. Como que eu vou lá no meio da savana da África, com a minha família, fundar uma igreja lá? Entendeu? Se meu filho tem que ir para a escola, se eu tenho que dar atenção para minha esposa. Ou seja, quem é casado já tem uma missão em casa. Educar os seus filhos para Deus e fazer da sua casa uma igreja doméstica. E viver a vida civil no mundo. Trabalhar, transformar essa sociedade no reino de Deus. Só que isso é para os leigos. Os padres, eles têm que focar na salvação das almas. Ok? Os padres, eles têm que focar em expandir a Igreja Católica, trazer mais pessoas para Deus. Então, o sacramento da ordem é para estes. Então, como que é feito um padre? Ele se torna primeiro, o jovem que vocacionado que quer se tornar padre, ele pede para o seu pároco e manda para o bispo. Vão avaliar a vida dele. É qualquer homem que pode ser padre? Não. Ele vai avaliar. O homem que vai ser padre, ele tem que ser um homem varão. Ou seja, se ele for homossexual, ele não pode ser padre. Tá? Tem que ser um homem varão, bem resolvido psicologicamente. Eu vou ser padre porque eu não arrumei namorado. Isso não é motivo para você ser padre. Eu vou ser padre porque eu fiquei patitio. Não. Padre é uma vocação que Deus colocou no coração dos homens escolhidos. É uma vocação. Sendo padre uma vocação, o padre, ele vai viver uma vida para Deus. Ele poderia ser um pai perfeitamente muito bom, um marido perfeitamente muito bom,
ele tem condição de ser um homem casado, um trabalhador, só que ele vai deixar tudo para viver a vida consagrada a Deus. Porque Deus escolhe. Quando Deus pedia os sacrifícios no Antigo Testamento, ele não pedia, aquele cordeiro que vocês não deu para comer, mata esse velho. Não, Deus, eu quero um melhor cordeiro, um melhor. Entendeu? Sabe, dava até dó, nossa, isso aqui ia ficar tão bom, a gente vai oferecer para Deus. É porque é o melhor que você oferece para Deus. Vocês estão entendendo a lógica? Então o padre, ele vai escolher os homens, não que são os melhores homens da sociedade, mas ele vai escolher um homem saudável. O sacerdócio não é lugar para você fugir dos seus problemas. Na verdade, é para pessoas que são bem resolvidas. E muitos dos problemas que acontecem hoje na igreja é pela deficiência de alguns seminários em aceitar pessoas que não são bem resolvidas. E quando se tornam padres, o que acontece? Elas acabam sendo péssimos sacerdotes, se envolvendo em escândalos sexuais, né? É pesado ouvir isso? Então, quem será o sacerdote é aquele que tem plenas capacidades para isso. Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Vou pegar aqui uma calça pro meu filho que acabou de... Pera aí. Você tá vendo porque eu não posso ser padre? Eu tenho que cuidar do meu filho, da minha esposa. Olha o exemplo vindo aí. Pessoal, então, aí o seminarista ele vai vivendo ali no seminário, ele vai estudar filosofia. Eu estudei filosofia no seminário. Não no seminário, na faculdade. Eu não fui seminarista, mas eu estudei na mesma faculdade que os seminaristas. Né? Eles sofrem bastante, né? Eles fazem o seminário. Eles começam com 1 ano de propedêutico, ou seja, de conhecer como que é a vida de um padre, indo de paróquia em paróquia. Depois eles fazem a filosofia 3 anos. Depois eles fazem teologia 4 anos. Depois de fazer teologia, eles são ordenados diáconos. O diácono é o primeiro grau da ordem. Inclusive, homens casados podem se tornar diáconos, tá bom? Que é a primeiro grau da ordem. Então, o máximo que eu posso ser um dia é diácono. Né? Quem sabe o Felipe, quem sabe alguém pode... O diácono, ele não ouve pecado, ele não faz a missa, ele não consagra, só que ele pode fazer batizados, fazer casamentos, ele pode fazer exéquias, enterros, ele pode abençoar objetos, ele pode expor e transladar o Santíssimo Sacramento. O diácono, o que ele é? Ele é um servidor da liturgia. O diácono, ele surge no Antigo Testamento como aquele que é responsável pela caridade, pelos órfãos, pela viúva e pela liturgia da missa. Então o diácono, ele é um servidor, ele é o primeiro e menor grau da ordem. É importante que quando o bispo ele vai ordenar o diácono, a alma do diácono ela já muda. Ou seja, eu não tenho mais uma alma de leigo, eu tenho uma alma de diácono. Ok? Beleza, já tem um caráter diferente na minha alma. Né? Depois o diácono pode ser homem casados, mas são muitos poucos que são escolhidos dos homens casados para ser diácono. Aí o seminarista se torna diácono. Depois de um tempo vivendo como diácono, ele vai ser ordenado sacerdote, presbítero. Aí a alma dele se torna uma alma sacerdotal. Ok? Aí ele vai poder fazer tudo que o diácono faz, mas agora ele vai poder ter o poder de perdoar os pecados. Ele vai ter o poder de celebrar a missa e transubstanciar o corpo e o sangue de Cristo, o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo. Ele vai poder celebrar todos os sacramentos, menos 2, a crisma
e a ordem, porque aí é o bispo que faz. E quem é o bispo? Vamos dizer que os bispos eram padres que foram escolhidos pelo Papa, que está lá em Roma, que também é um bispo, tá? E eles são escolhidos. Aí o bispo, esse padre que vai se tornar bispo, ele é ordenado bispo. E ele tem um grau total da ordem. E ele é ordenado bispo por outros bispos. Tem que ter no mínimo 2, tá? Em caso de emergência pode ser 1. E esse bispo, e esses bispos, o bispo ele pode celebrar todos os sacramentos. Ele tem a plenitude de todos os sacramentos da igreja. Então, é por isso que no dia do crisma, quem vai colocar a mão em vocês e conceder o sacramento de crisma em vocês não vai ser o padre Isaac, nem o padre Rodrigo, vai ser um bispo da igreja. E diz a tradição da igreja que onde está o bispo, ali está a igreja de Deus. O bispo, ele é, agora para entender, a gente já viu como era a hierarquia da igreja na outra aula, né, gente? A gente viu. Tem o Papa, o bispo ele é o catequista, ele é o responsável pela fé daquele lugar. Só que como ele não consegue estar em todos os lugares, ele escolhe seus padres, né, seus auxiliares, e deixa cada um em uma paróquia. Os padres, eles, o que eles são? Eles são a voz do bispo naquele lugar, naquela paróquia, naquele bairro. E o diácono ele está ali para servir o padre e o bispo. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Então, mulheres podem ser padras? Não. Por quê? Porque... E as mulheres que querem viver as mulheres e os homens que querem viver uma vida de solteiros, consagrados a Deus, mas não necessariamente sendo padres e freiras. Aí você tem a vida religiosa. A vida religiosa você é um leigo consagrado a Deus. Então você pode viver isso num carisma em particular, específico. Estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Então, vamos dizer que o Felipe queira viver uma vida consagrada a Deus. Só que ele não quer ser padre. Tem opção para ele? Tem. Tem as ordens, comunidades de vida, que se chamam vida consagrada. Ele pode ser um frei, um monge, né? E sendo frei ou monge, ele pode ser escolhido para ser padre daqueles 3 monges. Aí é a vida ordenada. Mas ele pode ser um irmão, como São Francisco de Assis, ele não era padre. Né? São Francisco de Assis, ele era frei franciscano, leigo. Tudo isso, pessoal, para dizer que a igreja tem lugar para todo mundo. As mulheres podem ser freiras, missionárias, consagradas, ok? E cada um tem sua função na igreja. Mas somente os homens podem adentrar no sacerdócio. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá bom. Próximo sacramento, então. Antes de ir para o próximo sacramento, é importante que vocês vejam como que vamos ler aqui rapidamente. Aqui você está vendo os diáconos que vão se tornar padres. E aqui vocês veem, impondo a mão sobre eles, quem? O bispo, tá bom? E no fundo, quem está ordenando quem? O bispo está ordenando os padres, ali em cima, pela graça de Jesus Cristo. Todos os sacramentos, quem está por trás é nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, algumas passagens bíblicas. Vocês estão vendo a imagem?
Sim ou não? Beleza, assim nos diz a Escritura. Fazei isso em minha memória. Por esse motivo, assim diz a segunda carta ao Timóteo, por esse motivo eu te exorto a avivar a chama de Deus, a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição das minhas mãos, né? Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor, de sabedoria. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. 2 Timóteo 1,6,8. Aqui diz, Paulo, ele era um apóstolo, ou seja, ele era um bispo, né? E ele ordenou Timóteo. Timóteo era um padre, né? Por isso que ele fala, o dom de Deus que recebesse pela imposição das minhas mãos. Que dom de Deus é esse? A ordem, né? Que faz que Timóteo seja um padre a serviço de São Paulo, que é seu bispo. Em cada igreja, assim tem o Atos dos Apóstolos, instituíram anciãos, bispos, e após orações com jejuns, encomendaram-nos ao Senhor em quem tinha confiado. Ou seja, cada igreja, ou seja, cada diocese, que depois vai ficar, por causa da estrutura do Império Romano, vai se tornar dioceses, um bispo para cada diocese. Atos dos Apóstolos 20, 28 e 29. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós seguirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o intento de arrebatarem após si os discípulos. Atos 20 e 28. Paulo, falando com outros bispos, né, de sua região, né, ele diz, cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho. Qual é a função do bispo? Cuidar de si mesmo, porque o bispo ele tem que ser um homem santo, um homem de oração, e do rebanho, ou seja, das pessoas, tá? Para quê? Para que os lobos, né, ou seja, os falsos profetas, os hereges, as pessoas que querem destruir a igreja, não enganem as pessoas, tá bom? Jesus escolheu os 12 apóstolos para dar início à igreja, porque quis estruturar em uma hierarquia definida, como mostra os evangelhos. Ele escolheu os 12, Marcos 3,16. Jesus deu a ordem e o poder de agirem como se fosse ele mesmo. Quem vos ouve, a mim ouve. E quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que enviou. Então, quem foram os primeiros bispos, pessoal? Foram os apóstolos. E quem ordenou os apóstolos foi Jesus. Aonde? Na última ceia. Então, os apóstolos, eles seguem a palavra de Jesus. Então, Jesus fala, olha, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Então, quem ouve os bispos, ouvem a Jesus. E quem rejeita os bispos, rejeita Jesus. Agora, quando tem um bispo que não diz as coisas que diz Jesus, a gente deve rezar por ele. Sempre. Tá bom, pessoal? Pode rodar o assunto. Próximo sacramento e último. Então, vamos lá. E o último sacramento, mas não menos importante, eu diria que um mais importante, é o sacramento do matrimônio. Por quê? Por esse sacramento, homem e mulher, tá entendendo, gente? Homem e mulher. Sacramento válido da Igreja Católica é entre homem e mulher. Mulher com mulher não, homem com homem não. Tá bom? Isso não é homofobia não, isso é doutrina da igreja, isso é a nossa fé. Se o pessoal não concorda, é só não ser católico, pô, né? Diante do altar de Deus, promete ser fecundos. Agora o interessante, quem são os ministros no sacramento do matrimônio? Não é o padre que celebra o casamento.
Quem celebra o casamento é os noivos. Então, o sacerdote ou diácono é apenas uma testemunha. Ele está testemunhando seu casamento, que deve ser realizado em uma igreja católica, para a comunidade de fé testemunhar, né? E se tiver alguém que tem alguma coisa em contrário, que fale agora, eu caso para sempre. Se você se casar fora de uma igreja, não tem como ter essa possibilidade de alguém ter um impedimento, né? É claro que isso é muito antigo, né? Hoje a igreja faz o seguinte: antes de ter casamento, eles fazem os proclamas. Então, sempre no final da missa ou no mural da paróquia, faz o seguinte: por exemplo, Felipe e Aparecida vão casar. Aparecida é minha esposa. Então, quando a gente foi casar, fizeram os proclamas do nosso casamento, certo? Se alguém tem algum impedimento, falar com o padre. Ou seja, o casamento ele tem que estar proclamado e todo mundo tem que saber que você vai casar no dia tal, na hora tal, porque se alguém tiver um impedimento, tem que falar, tá bom? Por exemplo, um dos impedimentos, o Felipe não pode casar com a Aparecida. Por quê? Porque o Felipe tem uma família lá no Nordeste. Ele já é casado. Vocês estão entendendo? Aí a gente vai parar lá no Ratinho, casa de família, um barraco, gente. E isso acontece muito. Então, casar na igreja não é brincadeira, pessoal. É uma vez e para sempre. E a igreja faz o casamento dentro do prédio da igreja, para quê? Para ela ter testemunhas e para que a união seja documentada. Porque o que acontecia? Quando as pessoas casavam sem documentação, uma pessoa poderia mudar de cidade, ir para outra cidade e fazer o quê? Viver a bigamia. E como que ela ia provar que ela não era casada? Né? Como que ela ia provar? Ou seja, não tinha documentação e as pessoas viviam o quê? As pessoas viviam basicamente, como elas não eram casadas, como não tinha provar que elas eram casadas, elas podiam casar quantas vezes ela quisesse, enganando as pessoas, porque para Deus ela é casada só uma vez. Então a igreja, para manter controle da documentação, ela faz o casamento dentro da igreja para evitar os safadinhos, os bígamos, certo? E se a igreja fez isso é porque existia muito isso no passado. Então, mas o casamento é realizado entre o homem e a mulher e o sacerdote e o povo de Deus ali, eles são testemunhas do amor selado entre o homem e a mulher. Se o casamento ele foi feito de livre e espontânea vontade, ninguém te obrigou a casar. Se existe consentimento e dizer sim no casamento, ou seja, ninguém está te obrigando a dizer sim, você quer dizer sim. E se tem um amor entre o homem e a mulher, o casamento é válido uma vez e para sempre, e aí acabou, pronto, acabou. Pode acontecer de pessoas que casaram obrigadas ou enganadas. Você pensava que você gostava de uma pessoa, por exemplo. Vamos dizer que minha esposa casou comigo. Eu falei para ela que eu sou católico e ganho 30 mil por mês, eu sou dentista. E depois que ela casa comigo, eu sou pedreiro não, que pedreiro ganha bem. Eu sou atendente de telemarketing e eu enganei ela. Ela pensou que eu era uma pessoa e eu sou outra. Aí eu falo, meu nome é Felipe, meu nome é Diego, né? Mas já casamos, né? Agora é para sempre. Não, esse casamento nunca existiu, esse casamento é nulo, né? Então você pode pedir para o tribunal eclesiástico para anular isso aí, porque isso nunca aconteceu. Não existe divórcio na igreja católica, tá bom? Não existe divórcio na igreja católica. O que acontece às vezes é que um casamento ele foi nulo, ele nunca aconteceu, tá? E quem casa nunca casa pensando em se divorciar, né? Imagina que eu vou casar pensando... Quem casa pensando em se divorciar? Quem casa falando, vou casar, mas eu não vou ter filhos? Casamento não aconteceu, o casamento é nulo, tá bom? Porque diante do altar de Deus, homem e mulher prometem ser fecundos e receber os filhos que Deus não dá. Felipe, quer dizer que então é só usar camisinha anticoncepcional? Opa, não, Nanina, não. A relação entre homem e mulher no âmbito sexual tem que ser uma relação aberta à vida, tá? Então, homem e mulher, ele sempre tem que ter relação aberta à vida. Então, tudo aquilo que é anticoncepcional, coito interrompido, né? Tudo isso são coisas contra a vida e são pecados,
Se você já casa pensando em não ter filhos, seu casamento não aconteceu. E se você casou validamente, você tem que ter seus filhos. Mas isso que significa que eu tenho que ter 10, 15 filhos? Não sei se você for rico, mas pra gente que é pobre, a gente tem métodos naturais que espaçam gravidez. Católico não é aquele que evita filhos, eu vou ter um. Não, a gente espaça a gravidez, ok? Eu tenho um José. Eu e minha esposa, a gente usa métodos naturais, como o método Billings, que é um método onde que a gente acompanha o ciclo fecundo da mulher e a gente sabe quando a mulher está fértil e quando ela não está fértil. Então, se tem a relação quando a mulher está no período infértil, assim, ela não concebe filhos. Mas, assim que o José já estiver bem estabelecido, e acho que já é alguns meses, a gente já vai estar pensando em ter o segundo filho. Certo? E se você tem um motivo grave para não ter um filho, use os métodos naturais. O que a igreja não aprova é os métodos anticoncepcionais, que são artificiais. Pílula do dia seguinte, inclusive é abortiva, né? Porque ela expulsa já o óvulo fecundado depois da fecundação, então já é uma vida, já é um aborto, né? Pílula anticoncepcional, camisinha, DIU. Tem uma pessoa que eu conheci que ela mentiu pro padre, né? Ela falava para todo mundo, eu vou botar um DIU, mas pro padre falava que ia ter filhos, prometeu diante de Deus, causando a igreja falando que ia ter filhos, mas depois botou um DIU, ou seja, o casamento dessa infeliz é nulo. Ela pensa que tá casada, mas não tá, né? E isso acontece muito, ou seja, se você for casar, tenha um namoro santo, conheça a pessoa certa, porque se você casar e não tiver tudo ok com a situação do seu casamento, é pra sempre, tá bom? É pra sempre, até que a morte vos separe, como a gente vai ler agora. Jesus Cristo, quando ele instituiu o casamento, olha que bonito, tá os noivos celebrando o sacramento do matrimônio aqui. Jesus está e o padre estão confirmando, estão assistindo. E Jesus respondeu-lhes: Não lestes que o Criador, no começo, fez um homem e a mulher e disse: Por isso, um homem não deixará o pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. A partir que casou e foi válido, é uma só carne. Ou seja, é para sempre. Se for um cara cachaceiro, vai ter que aguentar o bafo. Se for violento, vai ter que aguentar. É claro que se ele bater em você, você pode pedir separação de corpos, tá? Ninguém é obrigado a viver com um cara se espancando. Não, você tem que pensar na sua vida. Mas aí tu que escolheu errado, cara. O cara te matou. Porque não tem jeito. Todas as pessoas que casam com pessoas violentas, elas eram violentas antes do casamento. E a pessoa falava o quê? Quando casar eu mudo ele. Não muda. As pessoas, elas não mudam depois de casar. Na verdade, aqui, é claro que com a graça de Deus pode ter melhorias, tá? Mas se a pessoa é violenta e você está namorando uma pessoa violenta, não case com ela, tá? É claro que tem testemunho de mulheres que apanhavam do seu marido e hoje os maridos são ministros da Eucaristia, vão para o terço dos homens, né, se converteram, né, claro. Mas não, se você já está namorando, corte o mal pela raiz e namore pessoas que você sabe que vão ser boas esposas. Se namore com um cara, mulheres, namore com um cara que é trabalhador, que é devoto de Deus. Não fica, não fique falando que você vai converter as pessoas depois que elas casarem. Isso não acontece facilmente, entendeu? Então é melhor namorar certo para casar certo. E assim, o sacramento do matrimônio ele é importantíssimo, amado por Jesus. Por quê? Porque se a família cristã não tem filhos, não tem padre.
Se não tem padre, não tem sacramento. Se você não tem sacramento, a gente não tem acesso à salvação e à graça de Deus. Então tudo começa aqui. Tudo começa no sacramento do matrimônio. O homem e a mulher que se amam e têm filhos. E os filhos vão ser outros casados que vão viver a sociedade e transformar esse mundo e essa igreja num lugar melhor. Ou vão ser padres religiosos que vão ser papas, bispos. Entendeu, pessoal? Como que é sagrado o matrimônio? Pode falar, Felipe. Não. Isso é vasectomia, laqueadura. Isso é, como eu posso dizer, isso é um pecado mortal, porque você está cortando a possibilidade de ter filhos. É importante. Quando você casou, você prometeu diante de Deus. É você. É eu que casei. Eu prometi diante de Deus. De Deus que é representado pelo sacerdote. É o sacerdote, promete ter os filhos que Deus te enviar? Aí eu, sim, com certeza, com certeza. Aí chego lá, eu vou lá e faço uma vasectomia. Entendeu? Eu vou estar mentindo, né? Eu vou estar fazendo algo que eu vou estar enganando a Deus, né? E claro que Deus nunca será enganado por mim, mas eu vou estar sendo desonesto, entendeu? Então, vasectomia, laqueadura, DIU, use os métodos naturais. Mas, ao mesmo tempo, gente, quem vai casar e tem medo de ter filho, casa não, tá? Quem vai casar e tem medo de limpar a fralda, de passar dificuldade financeira, claro que a gente tem que ter organização financeira, a gente tem que colocar as contas de dia justamente para a gente poder ter mais filhos. Certo? A meta aqui em casa é o quê? Arrumar as contas, para quando as contas estiverem no azul, viajar, um pouquinho é bom, mas ter o próximo filho. E cada filho, gente, é a experiência de casado. Minha mãe pode falar também, quem é casado pode falar. Cada filho é uma bênção, uma graça e é uma motivação para você ser melhor naquilo que você faz. Então, se eu sou professor, se eu tenho filho, eu tenho que ser o melhor professor. E se eu tenho mais um filho, aí é que eu tenho que ser o melhor professor, continuar estudando, porque eu vou ter que ganhar mais, certo? Se eu tiver outro filho, aí eu vou ter que fazer um mestrado para trabalhar na universidade e pagar mais. E se eu tiver mais um, aí eu vou ter que fazer um doutorado, porque eu vou ter que sustentar agora 4, né? E se eu tiver mais filho, aí é que eu vou ter que estudar mais, por quê? Porque eu vou ter que ser pós-doutorado. Aí eu posso ter aí com o salário de pós-doutorado, eu sustento uns 8. Mas você pode ver que todas as famílias católicas que têm numerosos filhos, elas não são ricas, elas podem ser estáveis, certo? Tem famílias católicas que eu conheço que os caras têm 11 filhos, 12, né? Claro, tem uns na internet que é a Deia e o Tiba. Eu tô falando que vocês têm que ser coelho, gente. Não, vocês têm que ter filhos com responsabilidade. Ah, mas porque o sexo entre homem e mulher, ele tem uma responsabilidade que Deus te deu. É prazeroso? É, mas ele tem a responsabilidade da vida. Porque um homem e a mulher se amam, o amor ele gera a vida. Ah, mas eu não estou podendo gerar essa vida agora. Então, você tem duas opções. Métodos naturais ou a castidade. Ora, eu e minha esposa tem momentos, por exemplo, quando ela teve o nosso neném, ela teve algumas complicações. Ficamos muito tempo sem ter relações mesmo. Entendeu? E não tem essa, o homem, eu não me aguento. Claro que aguenta. E não é desculpa ficar. E isso não é desculpa pro marido ficar vendo pornografia, ficar masturbação. O homem que comete isso, ele tá traindo sua mulher, sabia? É um pecado contra o casamento, contra a castidade. O homem que é casado, ele só pode ter relação apenas com a sua mulher. Vamos dizer que o homem tenha uma doença que impossibilita o ato. A mulher agora vai falar, acabou o casamento? Não.
casamento é viver a dois e dois que se tornam uma só carne. Então, gente, a castidade em períodos do casamento ela vai acontecer. Mas só vivem a castidade, a continência em períodos que precisam acontecer quem vive vida de oração. Porque quem não domina a alma não domina o corpo. Pode perceber que essas pessoas mais promíscuas, que vivem nos vícios da carne, elas não têm vida de oração e elas são pessoas meio fúteis, certo? Não tem muitas ideias na cabeça. Agora, pessoal, nós que somos casados ou quem vai casar, prepara. O casamento, ele é muito bom, ele é feliz, ele é prazeroso, mas ele tem as lutas que só quem é casado é. Se você vai casar e não quer ter filhos, não faça essa profanação com o sacramento pelo matrimônio. Continua solteiro. Agora, se você for casar, seja aberto para a graça de Deus. Tem casais que eu conheço que casaram, são abertos com a graça de Deus e não conseguem engravidar. Minha mãe conhece um monte, eu conheço um monte também. Não conseguem engravidar. Dariam tudo para ter a graça que eu e minha esposa tem de sermos pessoas que são pessoas que têm a fertilidade ok, entendeu? E nós que somos casados também temos uma missão que não é para todos os casados, mas também tem pessoas que têm um filho, muito dificilmente consegue ter outro, mesmo sem usar nenhum anticoncepcional. Pode adotar, tem tantos filhos aí sem pai, sem mãe, esperando por alguém para os amar, né? Então a aula é essa, pessoal. Alguma dúvida?